A paz do Senhor. Aqui é o professor Marco Faleiro. Você está na disciplina Introdução à Teologia e este é o curso de liderança. Nós estamos a terminar essa aula dupla que nós chamamos a Introdução à Bíblia como uma ênfase a assuntos importantes da bibliologia, que é o termo utilizado na teologia para doutrina da Bíblia, né? Então nós vemos o que a Bíblia fala sobre a Bíblia, mas nós acrescentamos agora nesta aula dupla para que a gente tenha alguns conhecimentos gerais que nos auxiliam a compreender a bibliologia. Essa é a última ava da aula dupla 3. Aqui no curso de liderança nós temos 4 aulas duplas, né, para que você possa ter assim, uma visão geral. Essa é o final da aula dupla 3. Eu queria chamar a atenção mais alguns detalhes finais nessa ava e primeiro relembrando que as escrituras sagradas foram nomeadas pelo cristianismo e que o cristianismo nomeou como Bíblia, que é uma palavra grega, do grego koiné, aquele que foi escrito o Novo Testamento. No grego, você está vendo aí o escrito em grego, né, que transliterado é biblion, é livro. Biblion, no plural, é biblia, né, que está traduzido biblia, que significa livros. Alguns dizem que são livrinhos, mas não há problema. A questão é que é livros. Então, Bíblia significa livros. E foi um termo que ficou conhecido no mundo inteiro para dar nome a este livro que é as Escrituras Sagradas, ou a Palavra de Deus, como nós falamos. Nós temos alguns aspectos importantes de relembrar, é que a Bíblia é uma revelação particular de Deus. Ele tem a revelação geral, que é a da criação do universo, em que ele se revela a nós, mas ele tem uma revelação particular. Especificamente, nós temos Jesus, mas nós temos a Bíblia Sagrada. E a Bíblia diz em Hebreus 1:1, muitas vezes de modos diversos falou Deus. Então Deus fala de várias formas. Apesar de Deus se revelar de várias formas, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Ainda dentro dessa da ideia teológica, né, da revelação particular, nós vemos lá em Deuteronômio 29:29 que há coisas que não sabemos e elas pertencem ao Senhor nosso Deus. Mas o que ele revelou é para nós e para os nossos descendentes. E o que ele revelou está na Bíblia Sagrada. O texto ainda fala assim, em outra tradução: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. É interessante como esse texto nos mostra o objetivo, né? Então Deus revela para o quê? Para cumprirmos. Então tem um propósito. Ele não revela só para que a gente diga, eu sei muito, olha o tanto que eu conheço de Deus. Não, isso não é o objetivo. Deus não tem o objetivo de exaltar ninguém acima dele, né? Ele exalta alguém para o glorificar, porque a glória é do Senhor, de ninguém mais, né? Agora, ainda dentro dessa questão da revelação particular, o conceituado escritor Moacir Iciliar, num artigo publicado na revista Biblioteca, entre livros, editora Dueto, em maio de 2008, se admira dizendo: o que dizer de um livro que está traduzido em 2.167 idiomas e dialetos, e que no último século teve adições totalizando mais de 2 bilhões de exemplares? Está ao alcance de 85% da humanidade e é lido por cerca de 3.000 anos. Veja que existem às vezes discordâncias dos levantamentos de números, mas vamos considerar 85% tem acesso, apesar de que na ava anterior a gente viu que 98% tem alguma língua disponível a ele. Mas o que chega a ele? Conforme esse homem, esse escritor, nós temos 85% da população com acesso à Bíblia. Então ainda falta 15%. Nós sabemos que provavelmente é mais do que isso por causa das dificuldades
especialmente do comunismo e do islamismo, que colocam no mundo, impedindo às vezes, e até o hinduísmo hoje, né, muito forte também, impedindo a leitura e a aquisição da Bíblia. Mas vamos continuar a ver aí o quadro. Que tal coisa não existe? Ainda é aquela palavra daquele escritor que nós citamos anteriormente. Que tal coisa não existe? Responderia um editor incrédulo, sobretudo um editor brasileiro, acostumado a pequenas tiragens, ou diríamos também um escritor angolano, porque isso aqui é de um inscrito, que a gente não colocaria aqui editor brasileiro, é angolano. Mas existe sim. Esse livro é a Bíblia, que merece com justiça o título de maior best-seller de todos os tempos. Como se explica que um livro que começou a ser escrito há quase 3.000 anos ainda tenha tantos e às vezes tão importantes leitores? Essa pergunta é mais significativa quando se considera que os textos envelhecem, mas a Bíblia é uma exceção. Trata-se de um livro eminentemente legível, mesmo em tradução, e mesmo nos dias atuais, uma fonte de sabedoria e ensinamento até para pessoas que não são religiosas. Os 3 livros mais vendidos no mundo são a Bíblia, o livro vermelho de Mao Tse Tung e o Alcorão. Esses são os 3 livros mais vendidos no mundo hoje. Mas a Bíblia não tem contagem certa, pois ela já foi produzida de várias formas e tempos. E agora, com o mundo da internet, a Bíblia está sendo reproduzida na internet. É claro que os outros livros também. Mas imagine o que significaria considerar quantas vezes a Bíblia foi produzida. Sem considerar a questão do tanto que ela foi imprimida. Ela também foi escrita à mão. A contagem atual seria em torno de 5 bilhões de Bíblias vendidas. Nós estamos falando vendidas. E as que não foram computadas? Depois da Bíblia é o livro vermelho, com 1 bilhão. Mas não é uma expressão natural, é muito imposto obrigatório, porque a gente sabe que o livro vermelho tem a ver com o comunismo. Né? Então, é até obrigado a ser feito uma tentativa de alcançar a Bíblia, o que vai ser impossível. Depois é no campo dos 500 milhões para baixo, o próximo livro. Nós temos o Alcorão, já é um número que está agora crescente, provavelmente vai ultrapassar o livro vermelho, né? Mas ninguém nunca vai conseguir alcançar as impressões da Bíblia, porque tem o passado também. Mas nós estamos falando do tempo atual. A Bíblia é especial, pois não é um livro comum. É a palavra de Deus. E ela foi inspirada por Deus. Nós queremos terminar essa aula dupla com frases famosas sobre a Bíblia. Vamos ver Abraham Lincoln, dos Estados Unidos da América. Estou ultimamente ocupado em ler a Bíblia. Tirai o que puderdes desse livro pelo raciocínio, e o resto pela fé. E vivereis, e morrereis um homem melhor. Veja o que George Washington, ainda nos Estados Unidos, falou, conhecido, né? Pessoas famosas. É impossível governar corretamente o mundo sem Deus e sem a Bíblia. Immanuel Kant, muito conhecido dentro da ciência, ele disse: é minha fé na Bíblia que me serviu de guia em minha vida moral e literária. Quanto mais a civilização avance, mais será empregada a Bíblia. Veja o que Napoleão Bonaparte, aquele francês, né, que conquistou a Europa, olha o que ele diz. A Bíblia não é um livro simplesmente, é um ser vivo que tem o poder de conquistar os seus adversários. Dom Pedro II, também chamado em Portugal de Pedro IV, né, ou Pedro V, na verdade, ele foi filho do Pedro IV, desculpe, ele foi um imperador do Brasil. Ele disse o seguinte: eu amo a Bíblia, leio-a todos os dias, e quanto mais leio, mais a amo. Há alguns que não gostam da Bíblia, mas eu não os entendo, não compreendo a tais pessoas. Mas eu amo. Amo a sua simplicidade, as suas repetições e reiterações da verdade. Como disse, eu leio-a
cotidianamente e gosto cada vez mais dela. Nós sejamos pelo menos como esse imperador do Brasil, né, que lia todos os dias e que cada dia que mais lia, mais amava a Bíblia Sagrada. Martinho Lutero, o reformador, né, da época da Reforma, ele disse: fiz uma aliança com Deus, que ele não me mande visões nem sonhos, nem mesmo anjos. Estou satisfeito com o dom das Escrituras Sagradas, que me dão instrução abundante e tudo o que preciso conhecer, tanto para esta vida como para o que há de vir. Veja o que Billy Graham, aquele grande evangelista batista norte-americano, que agora já faleceu esses anos atrás, ele disse: a Bíblia não manda que os pecadores procurem a igreja, mas ordena que a igreja saia em busca dos pecadores. Eu tinha que, antes de terminar essas frases de pessoas famosas, nos chamar a atenção a essa maior realidade que é a última ordenança de Jesus, que está na Bíblia Sagrada, e que se ela não promover no seu coração uma vontade tremenda de cumprir essa ordem, algo de errado está com você. Porque a Bíblia diz: ide. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, em todas as nações. Que criatura? Todas. Todos precisam de ouvir o Evangelho. E se nós não temos isso ardente no nosso coração, eu posso afirmar que é porque nós não conhecemos a Bíblia. Porque se nós lermos a Bíblia, isso vai ser colocado no nosso coração pelo Espírito Santo de Deus, você vai sentir esse ardor de ter que falar o que a Bíblia diz para os outros povos, de ter que levar a Bíblia para aquele que não tem, de ter que traduzir a Bíblia se ele não tem acesso à Bíblia, mesmo que seja de forma oral, mas alcançar essa pessoa com a mensagem do Evangelho, que é o Evangelho, as boas novas, a história de Jesus Cristo, como diz o texto bíblico em João capítulo 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu pergunto a você, antes de terminar essa aula: você ama a Bíblia? Você de fato ama a Bíblia? Você lê todos os dias a Bíblia? Você tem tempo com a Bíblia diariamente, assim como você come? Você entende o valor que a Bíblia tem e que você tenha ela? Então preste atenção. Eu queria que você guardasse no seu coração essas palavras ao terminar essa aula dupla, que você realmente tenha essa convicção da importância que é a Bíblia Sagrada e que ela é a palavra de Deus e que ela não pode ser acrescentado nada nela, nem retirado nada dela. Ela é suficiente para revelar o que Deus tem para a humanidade hoje. O problema não é a Bíblia, o problema é a igreja. Ou melhor, o problema não é o que está escrito, mas é como nós interpretamos o que está escrito e como nós vivemos o que está escrito. Porque nós não temos que ser somente ouvintes, como diz a Bíblia Sagrada, nós também, e acima de tudo, temos que ser praticantes do que a Bíblia, que é a palavra de Deus, nos ensina. Que essa ava e que essa aula dupla te abençoe na compreensão do que a Bíblia é, a palavra de Deus. Aqui é o professor Marco Faleiro, na disciplina Introdução à Teologia. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.